Olá, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje é um dia que nós vamos estar finalizando o nosso livro, o livro que nós começamos aí, né, meus irmãos, nesse período de pandemia, e a gente está concluindo o livro. Olha quanto tempo já se passou, não é? São 30 lições. Hoje nós vamos fazer a lição de número 30. Intitulada Presença de Jesus. Lembrando aí que é o livro Seja Feliz Hoje, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, editado pelo Espírito Joana de Ângeles. Essa lição de hoje, Joana vem concluir esse livro com uma mensagem muito consoladora. Ela vem falar sobre a presença de Jesus ao nosso lado e o quanto que é importante nós crermos nisso. Porque não basta a gente saber disso, é preciso crer, porque nas horas de maiores lutas, de maiores dificuldades, a gente precisa ter a fortaleza íntima para vencer essas dificuldades todas, né? Esses desafios todos que a vida nos traz. Então é muito mais do que saber, é ter esse entendimento íntimo de confiança da presença de Jesus em nossas vidas. Então ela vem fechar lindamente esse livro, que já vai deixando saudades aí para os nossos corações. E semana que vem a gente já começa o livro novo, um livro intitulado Tesouros Libertadores, também outro livro pelo Espírito Joana de Ângeles. É um livro também que traz lições belíssimas, nós vamos aprender muito com todas elas. Eu acho que tem sido para todos nós, esse estudo que a gente tem feito aqui, uma oportunidade de refazimento das nossas energias psíquicas, emocionais. Num momento de tanta fragilidade, de tantas dificuldades enfrentadas, a gente poder contar com as palavras consoladoras da irmã Joana para nós fonte inesgotável de alegria e de bem-estar. Então a gente precisa estar sempre retomando essas informações, procurando divulgar com o maior número de pessoas estas mensagens, porque o que Joana de Ângeles traz para nós é mensagens de vida, é mensagens de renovação, é mensagens de esperança, e de uma esperança pautada na fé raciocinada, na compreensão das coisas. Então a gente precisa, na medida do possível, ir divulgando com tantas outras pessoas que não têm acesso a essas informações e que estão às vezes dentro do lar em sofrimento, vivendo momentos de solidão, chorando a perda de entes queridos, sofrendo com maus tratos dentro do lar, lidando com doenças difíceis, incuráveis, essas coisas da vida planetária, de um processo de transição planetária que exige da gente cada vez mais essa proximidade com Deus, para que a gente tenha condições, subsídios de enfrentar as situações adversas com sabedoria e com serenidade. Então que Jesus possa nos inspirar nas nossas decisões, possa nos inspirar nas nossas ações e que a gente possa ser o divulgador da doutrina espírita, levando a quem não pode a mensagem, mas principalmente pelo nosso exemplo. Então vamos começar a lição, como a gente sempre faz, lendo aqui alguns pontos, né? Com essa pandemia, em função de inúmeras dificuldades, nós adotamos para o estudo dessa obra
a leitura de alguns trechos da página, o que a gente não costumava fazer na reunião de quinta-feira, não é? Mas eu acho que fazendo as leituras dos parágrafos fica mais fácil para a gente delinear essa ideia toda que a irmã Joana traz. E, de certo modo, eu sempre reforço, é importante ler a página. Para quem tem a obra, procura ler, procura entender, refletir sobre isso, porque aí a gente vai beber direto dessa fonte inesgotável de bondade da irmã Joana com todos nós. Então vamos iniciar, ela começa assim, no primeiro parágrafo, Joana fala assim: nas mais tormentosas situações em que te encontres durante o trânsito carnal, evita o pessimismo e a entrega como se não valesse a pena lutar. Olha como é que ela começa essa mensagem, olha esse parágrafo da Joana. Ela está falando assim aos nossos corações, ela está dizendo assim, olha, diante da luta que é de todos, que está presente nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, que faz parte do processo de transformação moral, que é necessário para o nosso aprendizado. Ela está dizendo assim, diante disso tudo, não deixa de lutar. Não se entregue à tristeza, ao abatimento, à apatia. Não se entregue ao pessimismo, achando que as coisas não têm solução. Ela está dizendo para a gente assim, tenta olhar para frente, né? Pense de uma outra forma, tente ver o problema por uma outra ótica. Olha como que ela faz um convite para que nós possamos sair do ponto que nós estamos, do ponto de análise, de reflexão que nós estamos do problema, para a gente pensar melhor sobre ele de um outro jeito. Porque tudo na vida tem uma solução, meus irmãos. Nós somos espíritos imortais. A gente precisa entender isso. Que a vida vai trazendo para a gente oportunidades de aprendizado, de etapas de aprimoramento para a nossa própria reflexão. Então tudo tem um caminho a ser seguido. A gente pode não encontrar, e é preciso a gente entender isso, a solução que a gente queria. A gente pode não encontrar o desfecho desejado, mas o caminho certo, esse se desenhará, porque nós somos amparados em nossas ações, nas nossas decisões, pelos irmãos espirituais da seara do Cristo, que estão sempre a nos auxiliar, a nos amparar, a nos intuir. Né? Então, às vezes, uma escolha errada, uma decisão abrupta, ou coisas assim que possam nos levar a desatinos, a dias de tormenta, de tristeza, isso é fato, mas nós não estaremos sozinhos. Sempre, sempre teremos benfeitores espirituais a nos amparar, porque eles entendem que o equívoco das nossas escolhas, uma tomada de decisão errada, faz parte desse nosso processo de evolução. Então eles nos amparam, nos auxiliam, não é? Isso é importante a gente entender. Então ela começa um parágrafo aqui belíssimo para nós, né? Então não se entrega ao pessimismo, é como se não tivesse solução. Vamos caminhar, vamos adiante. Olha que mensagem bonita. Aí ela continua, o processo evolutivo inevitavelmente faz-se por meio de sucessos e erros que contribuem para a diretriz de segurança que deve nortear a existência planetária. Ora, à medida que a gente vai, isso é natural da gente entender. Quanto mais confiança, né, quanto mais segurança a gente tem de alguma coisa, a gente age com mais firmeza, com mais coragem. Então, a Joana está dizendo assim, que
para nós, nesse processo de evolução, esse balanço que se faz entre acertos e erros, isso é necessário para instituir em nós essa segurança íntima, porque nada melhor do que a experiência vivida para nos dar conhecimento e estruturar intimamente verdades absolutas para nós. Então, das experiências surgem a compreensão das coisas, o entendimento das coisas que vão instituindo em nós, então, valores que a gente vai aprimorando à medida que a gente vai vivendo outras situações similares, né? Mas esse contrabalançar entre erro e acerto é necessário. Então, ela está dizendo para a gente assim, a vida não é alegria o tempo todo, não é sucesso o tempo todo, mas também não é fracasso o tempo todo. Então existe esse termo entre você ter momentos de sucessos, mas momentos também de desditas e que precisam ser vivenciados com sabedoria. Ela continua, deste modo, as dificuldades constituem programas para o aprimoramento moral. A lapidação da ganga que oculta o precioso diamante espiritual. Aí ela fala, olha, enfermidades, provações de variadas denominações, abandonos, solidão, os sentimentos de medo, de angústia, constituem disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do ser. Então essas coisas, né, fazem parte, vamos dizer assim, desse pacote de experiências reencarnatórias, num planeta como o nosso, de provas e de expiações, onde o mal predomina sobre o bem, onde a gente ainda não alcançou patamares de elevação que nos permite viver com serenidade constante. Então a gente oscila entre o equilíbrio e o desequilíbrio íntimo, psíquico. O complicado, meus irmãos, é a gente entrar num ritmo, numa onda de desequilíbrio e não se esforçar para sair dela. Aí isso é muito perigoso, porque a gente pode perdurar esse estado de coisas emocionais e estabelecer para a gente décadas de sofrimento, de não aproveitamento das oportunidades que a vida nos traz e desencadeando doenças mesmo que vão se manifestar no corpo físico, porque a gente estudou isso na semana passada, a alma doente, ela adoece o corpo, não é? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque isso é delicado. Então, quando ela, voltando lá no primeiro parágrafo, né? Não é difícil você ter momentos de sucesso, de alegria, você ter momentos de tristeza, abatimento, provações. O que não pode é, nesses momentos de provação, a gente se permitir permanecer em desânimo, porque aí a gente não consegue avançar. Olha que a mensagem dela é de cuidado e de carinho, né? Assim sendo, ela continua, há ninguém que se encontre em testemunho aflitivo que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação. Então ela está dizendo aqui, ó, que não há ninguém no mundo que não possa contar com o concurso de Jesus. Meus irmãos, agora veja bem, sem querer ser desrespeitosa, mas olha o que Joana está dizendo para nós. A gente pode ter o concurso de Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando
do patrono espiritual do planeta Terra. Nós estamos falando de Jesus, nosso guia e modelo, de alta hierarquia moral e espiritual. É esse Espírito que não nos abandona. Olha isso, olha o que ela está falando para a gente aqui. Olha o que ela está colocando para a gente aqui. Meus irmãos, buscar Jesus na oração sentida, de quem conversa com Ele as nossas dores, de quem fala com Ele das suas aflições. Joana está dizendo que Jesus está a postos ao nosso lado para nos servir. Olha como que é grandioso isso, como que é forte isso. Então, por que a gente se permite não crer? Por que a gente se permite achar-se tão sozinho, tão desamparado? Essas coisas não combinam. Uma mensagem tão consoladora que a doutrina espírita também nos traz, né? Porque Joana está falando aqui para nós o que a doutrina espírita nos ensina. Olha o que ela diz aqui para nós. O espírito aprimora-se moral e intelectualmente durante as reencarnações. É fato, né? A gente sabe disso. A gente vai desenvolvendo o campo da moral e da inteligência à medida que a gente vai se desenvolvendo. Aí ela fala, numa encarnação, desenvolve os sentimentos anestesiados, amplia a capacidade emocional solidária. Noutra, penetra no conhecimento para decifrar os enigmas, as incógnitas da jornada. Olha que Joana está falando aqui, que nós somos seres integrais, que a gente desenvolve inteligência e sentimento, que cada etapa reencarnatória nos propicia o desenvolver de uma dessas etapas de forma mais acentuada. E ela continua. O materialismo, então, na sua feição derrotista e perturbadora, conspira contra a integração do sofrimento na pauta existencial e sugere o suicídio como solução para quaisquer problemas e situações desgastantes. Porque o materialismo, o Joana está colocando aqui do vazio existencial que o materialismo gera. Porque, meus irmãos, nós somos seres criados por Deus. A nossa criação é divina. A nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. Quando nesses processos reencarnatórios, numa existência ou outra, a gente se deixa, ou por inúmeras encarnações, a gente se deixa excitar pelo materialismo, isso a gente faz com que nós nos distanciemos de Deus. Alimentamos o ego, alimentamos os interesses passageiros, os ideais fúteis. E é claro que entrando nesse lodaçal de interesses puramente transitórios, a alma, o ser único, integral, verdadeiro, esse fica carente das energias psíquicas, das palavras consoladoras, dos sentimentos renovadores, dos sentimentos de altruísmo, de coragem, de auto-amor, de auto-perdão, coisas que fazem com que a alma vibre em sintonia com o Pai. Então, nesse emaranhado de situações do mundo material, distantes das coisas espirituais, a alma enferma e despreparada
ela se entrega ao sentimento, ao desejo do suicídio. Porque não vê ali saída. Porque procura a verdadeira felicidade aonde não vai encontrar. Então a Joana está traçando um panorama para a gente entender essa relação de dor e de crescimento como sendo algo com que a gente precise, neste processo reencarnatório, viver junto com Jesus. Porque longe dele, nós estamos nos jogando nos abismos aos quais nós mesmos criamos. E sair deles é muito penoso. Não quer dizer que a gente não vai retomar, mas é muito penoso. Quantas encarnações serão necessárias? Não é? Ela continua. Fugir de algo não liberta o indivíduo daquilo que o assedia. Somente o enfrentamento pacífico é capaz de equacionar a aflição e dar-lhe rumo mediante a apresentação de recursos solucionadores. Então, quando a gente foge da realidade da vida, ou mesmo do emaranhado de situações equivocadas que nós mesmos nos colocamos, Joana está colocando que isso dificulta a gente equacionar esse problema de uma forma correta, que é a do enfrentamento dessas diversidades com um olhar nas ondas espirituais de evolução. Aí por isso que a gente cada vez mais cai. E isso é muito sutil, sabe por quê? Isso começa com pequenas coisas assim, por exemplo, uma noite mal dormida, começa assim, tem noitinhas que a gente não dorme, para alguns uma perda de apetite, para outros uma tristeza, não quer conversar com ninguém, não quer botar o nariz para fora de casa, não quer ver os amigos que ama, não quer se reunir quando a família se reúne, não quer se reunir, se sente obrigada a ir, se esquiva num dos cômodos da casa, né? Vai se afastando de coisas que gostava de fazer, não faz mais, até chegar a um ponto mesmo de parar até com os cuidados de si próprio, da higiene básica, dessa coisa toda. É muito sutil e a gente precisa acordar, precisa buscar outros caminhos, porque, meus irmãos, por mais que as pessoas que estejam ao nosso redor no exame queiram nos ajudar, esse é um caminho que só nós podemos percorrer. A gente pode estender as nossas mãos para que as pessoas que nos amam nos ajudem, mas o percurso é único e ele é só nosso. É caminho que a gente percorre, né? Então a gente precisa ter essa força, o que a Joana coloca lá no primeiro parágrafo. Eu volto de novo lá, porque aquele primeiro parágrafo diz toda dessa lição, né? Dele falar assim, da Joana falar assim, diante das dificuldades, não se entregue ao pessimismo, olha adiante com coragem. Olha que lindo isso, né? Ela aí nesse desenrolar aqui da página, Joana vai colocando pra gente a história de algumas figuras da história, da arte, da filosofia, da música, da pintura. Aí ela vai citando alguns aqui, colocando pra gente assim como que eles conseguiram, diante das próprias dificuldades, superar as dificuldades para vencer, para produzir belas obras e deixar para nós, seres humanos, o legado das suas composições, das suas ideias, né, das suas imagens.
E a gente vê, meus irmãos, que a vida, ela está sempre nos ensinando pelo exemplo de outras pessoas, e a gente nem precisa ir tão longe. Às vezes a gente tem um vizinho nosso que a gente sabe que está ali numa luta e está criando autonomia, está criando coragem, está enfrentando, não se abate, vai adiante, segue, porque é necessário e é importante seguir. Então ela diz pra gente assim, como que a gente pode, por exemplo, entender da nossa estrutura sem avaliar que as possibilidades de fazer o melhor está em todos nós. Inúmeros são aqueles que a gente poderia, que poderiam dizer assim, nossa, eu não tenho motivo nenhum na minha vida para sorrir, não é? Mas mesmo assim sorriem. Quantos superam limitações físicas, neurológicas, emocionais e continuam trabalhando, continuam produzindo, continuam amando, continuam se doando. E as dificuldades vão sendo superadas. E da onde vem essa força toda? Né? Porque existe em nós essa energia divina, porque nós somos filhos de Deus. Isso está em nós. E Jesus, nosso mestre, está ao nosso lado, nos motivando, nos fazendo caminhar, nos incentivando. Né? Seus benfeitores espirituais trabalham a nosso favor e a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir os conselhos que chegam, buscar pela oração as palavras consoladoras que vêm de Jesus, claro, não é? Ela coloca assim para nós, olha, quando o indivíduo inadvertido opta pelo autocídio, demonstra a dimensão do seu orgulho ferido, a força das paixões acelvajadas que o dominam e transfere para outra oportunidade o teste que o promoverá à situação mais nobre. Ela está falando aqui especificamente, ela está muito aqui falando dos irmãos que praticam o suicídio, né? Porque ela coloca aqui, e para eles, né, a dor de viver é maior do que a dor de morrer. Por isso optam por morrer. E a Joana está querendo dizer isso aqui, né? Porque no fundo, a matriz dessas dores todas está na alma. E essa alma enferma, doente, ainda no seu orgulho, né? Nos sentimentos ainda que não conseguiram ser tratados, ela acaba por perder a oportunidade reparadora que aquela encarnação ia lhe trazer, das experiências das quais ele está se furtando quando comete o suicídio. Então a Joana está dizendo para nós aqui que a vida ela é de luta para todo mundo. É como se ela estivesse dizendo para todos nós aí, ou para alguns de nós que nesse processo reencarnatório tenha pensado nisso, ou tenha o desejo disso, ou que a gente conheça alguém na família, que a gente seja para essa pessoa a mensagem de encorajamento, de que tudo vai passar, de que essas coisas vão melhorar. Porque, meus irmãos, se o indivíduo que vai cometer o suicídio, se ele, no momento de desespero, de dor, que ele vai fazer isso, se ele opta por adiar isso por mais um dia, talvez esse mais um dia seja para ele a oportunidade dele de não fazer. Então é preciso convocar os corações ao amor. É preciso disseminar alegria onde tem tristeza.
esperança onde tem abatimento. É preciso que nós sejamos instrumentos de fazer com que os corações doloridos, angustiados, aflitos, encontrem em Jesus a verdadeira luz. E às vezes basta o nosso estender as mãos, a nossa oração. As lutas, elas são muito diversas, mas nenhum de nós está isento delas. E o Pai conta conosco nesse concurso laborioso para que possamos ajudar, como na mensagem do bom samaritano, de servir até o último ponto do processo da caridade. Ela continua: Jesus, porém, estava com todos esses. Ela lembra aqui ela lembra de Nietzsche, né, o filósofo, ela lembra de Beethoven, ela lembra de Heine, ela vai lembrando de todos esses que tiveram suas vidas marcadas por dificuldades físicas, psíquicas, emocionais, e que conseguiram com altruísmo, com coragem vencer isso, e isso não é fácil, né? Então ela coloca assim: Jesus, porém, estava com todos eles e jamais deixou de amparar os que sofriam. E aí ela faz um parágrafo aqui interessante da gente pensar. Ela diz assim: há uma aceitação religiosa em torno do sofrimento como de natureza punitiva, o abandono dos céus. Fora assim, ou seja, se isso fosse uma verdade, e o incomparável Rabi teria experimentado o supremo abandono do Pai misericordioso na ocasião da sua crucificação. Então ela está colocando aqui: existe um conceito religioso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A doutrina espírita é muito clara para nós, né? A gente não nasce para sofrer. O sofrimento é consequência dos nossos atos. E ele faz parte desse nosso processo porque estamos regidos pela lei de ação e de reação. Então, dos maus atos praticados, não poderemos colher comportamentos, atitudes virtuosas, ou seja, as situações que a vida irá nos apresentar, elas estarão de conformidade com o plantio feito. Agora, como a gente sempre fala, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, pensamos no bem, busquemos o bem, vivamos o bem e o bem se fará entre nós. Tramitamos pelo mal, pelos desatinos da vida, pelas inconformidades, e o que a gente vai colher? Inquietação e sofrimento. Mas a vida, a reencarnação, o processo de evolução, o amparo espiritual, tudo isso é indício de que nós nascemos para galgar cada vez mais a verdadeira felicidade. Mas Joana está dizendo que muitos aqui colocam o sofrimento como uma coisa punitiva. E não é isso. Não é isso. Nós não estamos aqui em punição, não. É uma lei natural das coisas. A cada um segundo suas obras, é só isso. Não é? Se a gente faz uma conta, divide lá em 10 vezes no cartão de crédito, a gente vai ter que pagar. Se a gente faz uma conta alta demais, vai ser sofrido pagar. Não é? Vai ser sofrido pagar. Mas foi a gente que fez.
Vamos e às vezes fazemos uma má escolha de uma profissão. E aí estamos lá, aguentando tudo que tem direito. Mas estava ali na nossa mão decidir. As relações afetivas também não ficam diferentes disso, não. Então essas coisas a gente tem que pensar, não é? A gente não pode colocar na conta do vizinho uma dívida que a gente contraiu. É simples assim. O entendimento, vamos dizer assim, o entendimento, que a vivência é dura, a experiência é traumática, é dolorosa, mas a riqueza é de que a gente não está desamparado. Então, toda hora de dor, de sofrimento, de dificuldade, a gente pode buscar a Jesus, que Ele estará conosco. Então, Joana fala que se fosse esse abandono todo, Jesus teria sido abandonado por Deus na hora da crucificação. E olha como que Jesus estava resoluto, forte, corajoso, enfrentando o que precisava enfrentar, né? Ela continua assim, olha, dramas trágicos, relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade ressurgem em paisagens sombrias de dor e desespero por impositivo da lei de evolução. Porque para a gente transpor um estado de desordem moral instituído por nós próprios para um estado de virtude moral, a transposição disso vai exigir da gente transformações que só a experiência vai nos dar. Então ela fala que isso está no nosso cenário de vida, da vida física que a gente vivencia aí. De uma humanidade ainda muito distante de Deus e da espiritualidade, por isso muito materialista e, consequentemente, produzindo muito sofrimento. Mesmo aqueles que fugiram ao atirar-se ao abismo do suicídio, retornam dilacerados, com o corpo deformado, a mente em desalinho, a emoção em destrambelho, como efeito da ação nefária praticada. De novo, Joana ressalta aqui a lei de ação e reação. Então, a dor, o mal que existe, ele é consequência. Um suicida, as encarnações futuras, é de extrema provação. Mas é um caminho, tem uma solução. Lembra que ela falou lá? Sempre tem um caminho a buscar. E esses, com tanta dor, quando retornam, né, já vivido essas experiências do passado, vão exigir dos que estão à sua volta muito zelo, muito cuidado. Porque trarão consigo ainda os indícios dessa morte abrupta, né? Mas olha o que ela fala aqui. Mas não se encontram ao abandono. Estão sempre assessorados por abnegados mentores e guias espirituais, encarregados de reeducá-los e de auxiliá-los no soerguimento. Nos casos lamentáveis das obsessões em que as vítimas revoltadas investem em cobranças lamentosas, ninguém se encontra à revelia sem o apoio de Jesus como pacificador, numa atitude de compaixão, de misericórdia, mas também de justiça, em reequilíbrio da ordem das leis que foram ultrajadas. Então, a ordem é sempre de retomar o equilíbrio e a paz. Por isso que eu insisto em dizer que a gente não nasceu para sofrer. Mas se o sofrimento nos bate à porta, e vai bater, ele é consequência das nossas escolhas, dos nossos atos. E a gente tem que recebê-los como a experiência reparadora
que a gente precisa. Então a gente não deve se debater, a gente não deve lamuriar, a gente não deve se desesperar. Essas palavras todas ditas não combinam com aquele que entende que a vida é de evolução, que essa dor é passageira, que ela tem tempo certo para acabar, que existe um estado espiritual muito melhor que nos aguarda, de alegria, de felicidade verdadeira. E isso tem que nos reconfortar o coração. Isso tem que nos fazer avançar com mais confiança, não é? Joana diz assim, ó, finalizando aqui. Ora e mantém o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possa sentir-lhe a presença e a inspiração. Então ela está falando para a gente aqui, olha, mas Jesus não nos abandona. Ele não vai te largar hora nenhuma. Joana está falando isso para nós. Mas ora com fervor, ora com humildade, ora com desprendimento, para que a gente possa ouvir as intuições, ouvir as palavras que chegam, tocando nosso coração, tocando a nossa alma, porque a oração nos interliga a Deus. E os irmãos espirituais, os benfeitores espirituais, vão lá no recôndito do nosso coração buscar aquelas coisas boas, porque eles querem que a gente saia desse estado de desordem. Eles querem que a gente respire com mais equilíbrio. Então eles vão buscar lá dentro de nós as energias que a gente precisa, que estão ali, guardadinhas, né? Jesus está sempre ao teu lado, mesmo quando não solicitado. Olha isso. Jesus está junto de nós mesmo até quando a gente nem pede. Procura identificá-lo como aragem da paz e do reconhecimento moral durante a lida, durante essa luta nossa do dia a dia. É possível que te não retire o sofrimento de que necessitas para ser feliz. No entanto, com certeza, propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Nada te afaste da presença de Jesus. As horas de júbilo, converte-as em bálsamo para outros que o desconhecem ou não o conseguem conectar. Mantenha o teu pensamento nas suas lições e tudo te transformará para melhor. Olha o que Joana está colocando para nós aqui. Aproveita, ela está dizendo assim, aproveita dos tempos de mais tranquilidade, né, onde parece que a vida está mais calma, e refaze-te de força. E refaz para o outro que está passando pelo sofrimento o portador da palavra de Jesus. Porque às vezes eles não têm ninguém que fala com eles sobre isso, não tem ninguém que escute a sua dor, com quem eles possam compartilhar seus sofrimentos. Então ela está convidando a gente a ser esse elemento, né? Quando a gente não estiver tão abrupto das nossas, atordoado com as nossas questões, vamos ser útil aos outros. Olha que lindo. Sorri com ternura para os que te anelam por uma expressão gentil. Faze algo especial, original em homenagem a Jesus. Hoje é o teu dia de identificá-lo contigo e esta é a hora de entregar-te por definitivo ao seu amor. Não postergues o momento libertador. Joana finaliza essa obra, essa lição, com essa mensagem de esperança para todos nós. Meus irmãos, é belíssimo isso, é belíssimo isso, é lindo demais, é lindo demais. Vamos ouvir esta mensagem da Joana, vamos procurar ler essa mensagem, sempre trazendo para nós essa palavra consoladora, renovadora das nossas energias. A gente saber que Jesus está ao nosso lado,
em todo tempo e lugar, que Ele nos ama e nos protege. Muita paz em seus corações, muita alegria, uma semana de muito júbilo espiritual, de muita serenidade, de muita confiança. Não vamos nos desesperar por nada. Deixa a cada dia basta o seu mal. Vamos fazer uma coisa e viver uma coisa de cada vez. Tenham noites serenas, possam dormir tranquilos, procurem repousar, descansar e que Jesus renove a força de todos vocês. Muita paz. Até semana que vem com um livro novo. Até lá.